realmente possamos, ó Deus, aprender mais de Ti, louvar, declarar, ó Deus, quem Tu és, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Fala conosco, vem falar no nosso coração, que nós possamos realmente nos entregar em nome de Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado, a 2 metros de você, com um sorriso lindo, e fala que bom que você está aqui. Clepton, vem perto de mim, Renato, hoje. Sintam-se abraçados. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé, cara, algo que eu não faço faz tempo. Agora que eu deitei. Olha só, que alegria! Tá saindo, Que Renato? alegria! Isso é muito bom. Só o Wesley mais tá pra cá. Vamos cantar de música? Você pode usar suas mãos, pode usar suas mãos. E a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres. Escuta a nossa oração e se faz presente aqui. E a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar. Mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom.
tem muito, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom. Não importa o que você está passando, não importa o que está acontecendo na sua vida, Ele é Deus. Ele sonhou com você, Ele te gerou no coração dele, Ele sabia quem você seria. E por isso a Bíblia diz que Ele é um Deus que cuida de nós, que sabe até quantos fios de cabelo nós temos. Que você possa cantar de novo e confiando nesse Deus. Amém? Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, continua sendo bom, Ele continua.
cortar mais 2 metros. Atrás dessa cadeirinha que é muito. Renato, é você que vai falar? Valeu, Se eu soubesse que você vinha, era você que ia falar. Olha aí, filha. Eita, uma confiança aí. Por isso que eu não aviso. Trabalhar, né? Bom, graças e paz pra vocês. Eu sei que a gente já tem bastante tempo que não se reúne. Foi bem difícil chegar ali no estacionamento e ver o estacionamento vazio, né? Sexta-feira à noite, nem era só o nosso grupo, tinha o grupo dos adolescentes lá em cima, então o estacionamento era bem cheio. E a gente agora tem que lidar com essa nova realidade. Mas a boa notícia, né, é que a gente meio que se adapta à situação e a gente gosta, né? Pelo menos eu estou gostando de estar aqui, eu não sei vocês, eu estou achando bem bacana cultuar a Deus aqui no parque. Mas assim, eu tenho estudado a Bíblia, né, tenho lido bastante e cada versículo que eu leio eu falo, poxa, eu devia falar sobre isso. Eu devia falar, não, isso aqui tem tudo, nossa, eu devia falar sobre isso. Acaba assim que no dia seguinte eu nem lembro direito tantas coisas que eu marquei que eu queria falar. Mas tem um tema que tem falado muito no meu coração, assim, que é quem Deus é. Quem Deus é de fato. Porque nós acabamos, assim, a nossa vida, o nosso dia a dia, a maneira como a gente aprende, a maneira como a gente se relaciona com Deus, meio que faz com que a gente crie um Deus na nossa cabeça. A gente cria um Deus de acordo com o que a gente quer, a nossa necessidade. A gente cria Deus de acordo com o que a gente pensa que Ele deveria ser. E isso eu mesma, assim, pensando comigo, meu Deus, será que eu estou te vendo de uma maneira que o Senhor não é? Será que eu estou criando dentro de mim um Deus? Será que eu estou criando em mim um ídolo que não seja o Senhor? Porque, infelizmente, nós como humanos, nós temos a tendência de buscar aquilo que vai nos fazer o bem. A nossa humanidade busca respostas para satisfazer o nosso interior, o que a gente quer pra gente. Então qualquer coisa que contradiga o que a gente deseja, a gente meio que coloca de lado, a gente coloca de escanteio. Isso é todo mundo, eu não falo eu só, eu falo assim, todo mundo tem essa tendência. E eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 9, versículo 23. Jeremias, capítulo 9, versículo 23. A gente ficou bem pertinho do parquinho. A gente ficou bem pertinho do parquinho. 9:23? Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Posso ler? Pode. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Se você, por algum motivo, você acha que sabe muito, não se glorie nisso. Se por algum motivo você chegou no ponto da sua vida profissional de status, que você acha que você é o cara, esqueça disso. Se por algum motivo você acha que você é forte, que tem toda a condição de sobressair todas as dificuldades da vida, se esqueça disso também. Deus é muito, muito além de qualquer uma dessas coisas. Deus vai além, o conhecimento de Deus vai muito além. E aí você fala, Renata, mas isso está no Antigo Testamento. Vamos abrir lá Filipenses, no capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, 8. Diz o seguinte, mais do que isso, considero tudo, isso é Paulo falando, como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Gente, a única forma da gente conhecer Deus é através da Bíblia.
E o ser humano, principalmente no dia de hoje, tem a tendência de pegar uma parte de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Aí se baseia disso tudo. Renata, eu posso fazer o que eu quiser porque Deus é amor. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Eu tô, tipo assim, não importa o tamanho, é tão errado que eu tome as minhas decisões. Deus é amor. E através dessa ideia de que Deus é amor, teologias foram criadas, como por exemplo o universalismo. Alguém sabe aqui o que é o universalismo? O que é o universalismo, Kleber? Que não existe inferno, que todo mundo, Deus ama todo mundo, que no final vai salvar todo mundo. Exatamente. O universalismo se baseia na ideia de que Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus só é amor, que Ele não vai conseguir mandar ninguém para o inferno. Todos vão ser salvos, porque no universalismo eles não aceitam a ideia de que alguém vai se perder, de que alguém vai ficar de fora da salvação. Então todos são salvos. E é uma coisa que, se você parar para pensar, peraí, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entregou o seu filho por amor de mim, por amor de você. Se Deus é tão maravilhoso e Ele pode tocar corações, mudar vidas e converter todas as pessoas, por que alguém vai para o inferno? Não faz sentido. Não faz sentido. E a gente deixa completamente de lado a justiça de Deus. Porque da mesma forma que Deus é amor, Deus é justiça. Da mesma forma que Ele perdoa, Ele também vai julgar e vai condenar. E como é que a mente humana consegue absorver isso? Não consegue. Você só vai conseguir absorver quem Deus é realmente na sua vida se você ler a Bíblia, porque é a maneira que Ele se revela até nós. Deus, Ele é tão infinito que a nossa mente infinita não alcança quem Ele é. E se não alcança quem Ele é, Ele só se deixa revelar pela palavra de Deus. E se você não estuda a palavra de Deus, se você simplesmente ouve o que pregadores falam no teu coração, você corre um grande risco de estar adorando um Deus que não seja o Deus verdadeiro. Então é um risco que eu corro, que você corre, se você não buscar da fonte. E a fonte é a palavra de Deus, a fonte é a Bíblia. Gente, tem coisas que a mente humana não vai alcançar. Por exemplo, a soberania de Deus. Como que a mente humana alcança um Deus tão soberano que Ele simplesmente fechou o coração de Faraó? Por que Deus permitiu que os judeus ficassem presos no Egito, na hora que Deus manda Moisés para libertar? O próprio Deus fala, mas eu fechei o coração de Faraó. Não era mais fácil Ele deixar os judeus saírem? Não era muito mais fácil? Mas vamos ler, está lá em Romanos. Quem pode abrir, por favor? Romanos 9, do 18 ao 20. Romanos 9, do 18 ao 20. Pode ler? Pode. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer a quem formou, por que me fizestes assim? É até o 21, né? Pode ler até o 21. O olheiro não tem direito de fazer do mesmo barro para fins nobres e outros para fins desonrosos? Está dizendo o que isso aqui? Deus, Ele amolece o coração de quem Ele quer amolecer, Ele endurece o coração de quem Ele quer endurecer. E como que você vai explicar isso? Você não vai explicar isso. Algumas pessoas não vão ser salvas. Ponto. Como é que vai mudar isso? Eu sou salva? Pela fé, pela graça. Espero que sim, pela graça que eu tenho em Jesus Cristo. Mas a gente não vai conseguir explicar Deus com as nossas palavras. A gente não vai conseguir explicar Deus pelas nossas experiências espirituais. A gente vai explicar Deus pelo que a Bíblia revela de Deus. A soberania de Deus vai muito além do nosso entendimento. A própria palavra diz que antes da gente nascer, Deus já nos conhecia, já nos chamava pelo nome. Você acha que isso
se aplica para mim, para você, e aquelas pessoas que nasceram e Deus sabe que não vão ser salvas. Não vão. Por que pessoas que amam a Deus morrem de uma hora para outra de acidentes horríveis? Porque crianças nascem com problemas sérios e vêm a falecer? Porque mães perdem o bebê antes do tempo? Porque tanta coisa ruim acontece no mundo. Aí você fala, Renata, claro, essa resposta eu tenho, por causa do pecado. O pecado entrou no mundo. Eu sei disso, você sabe. Mas Deus é soberano e Deus é grande. Ele não poderia, com uma palavra, mudar toda uma história? Claro que Ele pode. Ele não pode ressuscitar mortos? Claro que Ele pode. Mas continua a gente morrendo. Deus não pode curar enfermos? Completamente Deus pode, eu tenho certeza disso. Mas os hospitais continuam cheios de gente morrendo. Porque vai muito além do que a nossa mente pode alcançar. O plano de Deus, ele é eterno. O plano de Deus não é para essa vida, nesse segundo, nesse exato momento, é o plano eterno. E nós fazemos parte de um pedaço dessa história. Um ponto, talvez, um grão de areia no meio do mar. É o nosso tempo aqui na Terra. Então, se a gente quer de fato conhecer a Deus, conhecer o Deus da Bíblia, que Ele se revela a nós, a gente não vai conseguir isso, vocês não vão conseguir isso me ouvindo. Vocês têm que abrir a Bíblia, estudar e pedir que o Espírito Santo de Deus guie vocês. Repetir frases que a gente ouve, ou repetir situações que a gente vê nas igrejas, sem que a gente tenha um senso crítico de questionar se isso de fato é o Deus da Bíblia, nos faz correr um risco muito grande de sair dos propósitos do Senhor. Tem alguns atributos de Deus que eu queria mencionar aqui. A seidade, Deus, ele é autoexistente. Ele sempre existiu, ele sempre vai existir. Da onde ele veio, ninguém vai saber explicar, porque Deus é Deus, ele simplesmente é. Ele não passou a existir de uma hora para outra, ele sempre existiu. E como é que a mente humana vai alcançar isso? A gente tem visto, principalmente nessa época de pandemia, muitas pessoas se desestruturarem emocionalmente por causa da possibilidade da morte. A morte, o risco à própria vida, tem causado desestabilidade emocional na vida das pessoas. Porque elas nasceram para viver. E tem um sentimento dentro delas de eternidade. A alma tem um sentimento dentro do nosso coração de eternidade. Então a possibilidade de morrer cria pânico nas pessoas. Cria pânico até nos cristãos. A possibilidade da morte chegar. Mas vem cá. Nós não fomos feitos para a eternidade com o Senhor? Por que essa morte nos assombra tanto? Por que tira ao nosso chão a possibilidade de morrer ou de perder? Então a gente acaba esquecendo completamente o que a gente aprende da Bíblia e focando em nós mesmos. É o que a gente quer. Nós somos o centro da história. Deus é que nem se fosse o Aladim da lâmpada mágica. O meu Deus está numa lâmpada e todas as vezes que eu vou precisar dele, eu vou coçar essa lâmpada e ele vai aparecer e ele vai realizar os desejos do meu coração. Eu estou doente, eu vou coçar essa lâmpada. Eu vou entrar em jejum e oração para Deus me curar. Eu estou passando necessidade no trabalho, eu vou esfregar essa lâmpada para que Deus abra a porta do trabalho, que resolva meus problemas de trabalho e me dê uma satisfação de vida. É isso mesmo? Deus se resume isso? A realizar os nossos desejos? Ou Deus, ele é muito, muito mais do que isso? Ele é o Deus que fecha a porta. Às vezes eu fico impressionada, tem discussões que dão maior briga, que é quando você diz para alguém que Deus permitiu aquela situação. Deus permitiu essa doença de alguma forma. Não, Deus não dá doença a ninguém, quem dá doença é o diabo. Deus permitiu que eu perdesse os bens de jeito nenhum. Deus é tão bom que ele não vai permitir coisa ruim, ele só permite coisa boa. Gente, Deus é soberano. Você acha que o diabo tem mais poder do que Deus? Você acha que o diabo tem poder para colocar a doença de uma pessoa se Deus não quiser que essa pessoa fique doente? Se você aceitar a possibilidade de que o diabo tocou na sua vida e Deus simplesmente deixou, você está diminuindo a Deus ao quê?
quê? Porque eu não consigo entender. Eu não concebo a ideia de que a minha vida, que eu tenho o sangue de Jesus sobre a minha vida, que eu sirva um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, que o diabo tem poder de tocar em mim. Eu acredito sim, que ele pode jogar várias setas, ele pode jogar vários dardos, ele pode tentar de todas as maneiras, ele pode plantar mentiras na minha vida, mentiras de derrota, mentiras de enfermidade, pode, tudo isso ele pode. Mas eu creio num Deus que é muito maior do que isso. O que Paulo diz? Se eu vivo, para o Senhor eu vivo. Se eu morro, para o Senhor eu morro. Quer pois eu viva, ou quer pois eu morra, eu sou do Senhor. Paulo tinha a tranquilidade na vida dele de descansar em Deus, independente da situação. Independente das circunstâncias, Paulo entendia que a vida dele estava nas mãos de um Deus soberano. Não é um Deus humano, não é um Deus que os meus olhos podem ver, ou minha mente limitada pode alcançar. Ele é um Deus inexplicável, mas que se revela através da palavra de Deus. Unidade, Deus é um só, mas nós acreditamos na Trindade. O que é a Trindade? Alguém aqui se arrisca a falar da Trindade? O que é a Trindade? Alguém se arrisca a falar? Um só Deus, em três funções diferentes, três posições diferentes, mas um só Deus, uma divindade. Nós acreditamos em um só Deus poderoso. Ele é um só. Imutabilidade, o nosso Deus não muda. Ele não muda de acordo com os séculos, ele não muda de acordo com as situações, ele não muda, ele é o mesmo. A palavra dele é eterna, a palavra dele que valia 300 anos atrás, vale hoje. Ele não muda. Infinitude, o nosso Deus é infinito, ele não está limitado a tempo, ele não está limitado a horário. Ele é infinito, ele vai muito além de qualquer limitação que possa existir. O nosso Deus, como a gente falou, que para mim é um dos mais importantes, para nós humanos hoje, ele é soberano. Ele é soberano. Ele pode não te dar a resposta que você deseja, do jeito que você deseja, mas ele vai continuar sendo Deus, independente das circunstâncias. Ele vai continuar sendo Deus. Não importa tão ruim que seja a situação, ele vai continuar sendo Deus. Amor, nosso Deus é amor? É amor. Ele se relaciona com a gente com intimidade? Se relaciona. Ele sabe da tua dor? Ele sabe da tua dor, isso não vai mudar. Ele quer o teu bem? Ele quer o teu bem. Mas às vezes a estrada da vida não significa que o bem vai ser realizado todos os dias. Às vezes a gente vai passar por vales. Às vezes a gente vai enfrentar estradas de pedra, poeira na cara, às vezes portas fechadas. Às vezes a gente vai ter que coçar a pele com caco. E Deus continua sendo Deus. E Deus continua sendo bom. Ele é Deus em qualquer situação. Ele é Deus quando o nosso coração está quebrado, partido, sem a gente entender. Ele continua sendo Deus. Então Ele é Deus. Nos piores momentos, se você realmente o conhece, seus olhos vão estar fixos nele, sabendo que Ele é Senhor. E nos momentos que você estiver mais alegre, os teus olhos vão estar fixos em Deus, sabendo que Ele é o Senhor. Isso não muda. Para quem o conhece, isso não muda. E eu estava pesquisando sobre isso, né, sobre quem Deus é. E minha cabeça pensando assim, Renata, tu é muito doida de acreditar num Deus assim, viu? Você é muito doida, né? Porque assim, você não tem como explicar, cara. Você não tem como explicar um Deus assim. Olha, ninguém nunca na vida viu ou pode limitar ou pode entrar na sabedoria de Deus, porque é muito incrível, é muito além. E aí ele inspira homens, ele inspira a palavra dele, traz a gente, se revela um pouquinho do que ele é. Mas essa revelação, para que a nossa mente humana consiga entender, veio muito através dele vir à Terra, se entregar, morrer como homem, para que eu e você tivesse salvação. Como é que sua mente alcança isso? Como é que sua mente alcança? É só através do Espírito Santo mesmo, te revelando e te dizendo é isso mesmo. Porque se você for explicar essa lógica,
Qual é a lógica que tem nisso? Ele não podia lá no Éden ter falado assim, poxa, a serpente está chegando, eu sei que ela vai vir porque eu sei o futuro, peraí que eu não vou deixar ela entrar, vou botar uma barreira aqui, vou proteger Adão e Eva e mudava a história toda. Não podia. Mas os planos de Deus, quem vai saber? É só Ele que sabe, é só Ele que conhece. O nosso Deus é bondade, Ele é bom de fato. Nosso Deus é misericordioso. Eu lembro Davi quando foi fazer, contar o número dos judeus, fazer o censo, Deus não se agradou. E aí quando fala as consequências do erro dele, quais seriam, o que ele fala? Quero cair na mão de Deus, eu prefiro cair na mão de Deus porque eu sei que Ele é misericordioso. Ou seja, se eu cair na mão do homem, eu tô mal. Mas se eu cair na mão de Deus, eu sei que Ele é um Deus misericordioso. Eu penso muito nisso, assim. Nós somos julgados o tempo todo. Se a gente faz o bem, se a gente acerta, nós somos maravilhosos, né? Mas se a gente comete um erro pequeno, uma palavra que você dá fora do lugar, ou uma pessoa que você não cumprimenta do jeito que ela quis que você cumprimentasse, ou qualquer... Você é a pior pessoa do mundo. Cara, te julgam com uma severidade, sabe? Tipo assim, passam por cima de você como se você não valesse nada. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê um Deus que nos perdoa. Ele reescreve a nossa história. Ele nos visita na solidão. Quando Jeremias escreveu esse texto que a gente leu, Jeremias capítulo 9, versículo 23, se você pega no começo do texto, ele estava assim, sozinho. Jeremias estava criticando o povo pelas mentiras, pelas falsidades, sabe? Pela indiferença. O povo estava completamente distante de Deus e Jeremias estava se sentindo sozinho. Cara, quantas vezes, quantos líderes de igreja, quantos de nós, às vezes a gente não se sente só, às vezes a gente não se abre para não ser julgado, porque as nossas fraquezas são o tempo todo avaliadas, a nossa posição diante das circunstâncias são completamente avaliadas o tempo todo, para medir a nossa espiritualidade, e as pessoas nos julgam com a mão severa, como se fossem Deus. Eu tô mentindo? Ou não? Eu sei que é assim. Eu tô na igreja já vai fazer quase uns 20 anos e eu vejo como que as próprias pessoas da igreja são mais severas e mais difíceis até do que pessoas fora da igreja. É incrível. Justiça. Atos 17:31. Atos 17:31. Diz o seguinte: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de nós, ressuscitando dentre os mortos. Um dia, todos passarão pelo juízo de Deus. Todos. Independente do que você creia, independente de quantos milagres Deus tenha feito na sua vida, independente de quantas bênçãos Deus tenha derramado sobre você, um dia todos nós passaremos diante da justiça de Deus. E nessa hora, essa desculpa que as pessoas têm, eu não tenho tempo para nada não, porque você sabe, né, que tem que priorizar isso, priorizar a família, priorizar trabalho, priorizar a renda, e botando tudo de Deus em terceiro, quarto, quinto plano. Um dia tudo isso vai ser avaliado. Renata, mas a salvação não é pelas obras. Não, meu amigo, a salvação não é pelas obras, mas existe um relacionamento muito estreito entre a salvação e os frutos que você tem depois da salvação. Os frutos que você tem. O que você é chamado para fazer como nova criatura, desde quando Jesus envia os discípulos, ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura, aí depois ele ainda fala que se a gente não visitar aqueles que precisam, se não der comida aos necessitados, o que ele vai dizer? Que nem nos conhece. Porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Fazer a diferença em todas as situações. Como nova criatura, nós não podemos ser indiferentes à necessidade e ao sofrimento alheio.
Porque somos nova criatura. E não fazer a obra para ser nova criatura. Santidade. Cara, a gente não aceita Jesus, não batiza, vai lá, mergulha e sai que nem borboleta com asa voando, anjo do céu. Não é isso. A santidade é um processo. Mas a gente tem que ter consciência desse processo. Então, o que é que dentro de nós está com espinhos e que a gente precisa mudar e a gente tem consciência, a gente não muda? A gente continua declarando o nome de Deus, continua falando de Deus, continua pregando de Deus, mas os espinhos continuam em nós e a gente não faz a mínima questão de tirar esses espinhos? Será que a gente de fato está no processo de santificação ou a gente está no comodismo religioso dos fariseus? Porque ser fariseu é fácil, cara. É fácil. Ser fariseu é fácil. Ser religioso é fácil. Bom, vamos voltar aqui. A gente bota uma saia comprida. Eu amaro o meu cabelo. Começa a vir na igreja com a Bíblia debaixo do braço. Começa a dar o dízimo e oferta. Começa a aparentar uma religiosidade para as pessoas de fora. Quando dentro de mim eu não mudo. Eu continuo um sepulcro caiado. É fácil isso. É fácil você demonstrar para os outros uma santidade e viver uma mentira. Quantos de nós estamos vivendo mentira? Mentira. E a gente está conformado com o nosso ser. Ah, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, meu jeito é assim, síndrome de Gabriela, o meu jeito é assim, e eu não vou mudar. Quantos de nós, quantos na igreja? Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu vou na igreja todo domingo, eu dou meu dízimo, eu ajudo os pobres na rua, pronto, eu não preciso mudar mais nada. Aí chega em casa, tá vendo pornografia, chega em casa, tá mentindo, tá devendo dinheiro aos outros, tá fazendo várias coisas erradas, mas cumpriu todos os requisitos religiosos. Quantos? Qual é o tipo de Deus que você está crendo? Pregar sobre Deus, falar sobre Deus e botar Deus dentro da sua caixinha é fácil, é fácil. Agora, acreditar no Deus verdadeiro traz temor. Temor não é medo, temor é respeitar quem Deus é. E Deus é Deus de justiça, Deus é fogo consumidor, Deus ele vai julgar. E se você não mudar, eu sinto muito, você não vai para o céu. E as pessoas não querem falar sobre isso porque ofende falar sobre o inferno. Mas o inferno é real. E eu falo isso, gente, eu sou uma das pessoas que tem o maior problema de inferno. Eu tenho o maior problema de inferno. Que eu fico assim, meu Deus, como é que Deus vai pegar pessoas que assim, são pessoas respeitadas e vai jogar no inferno eternamente? A minha mente não alcança isso. Não alcança. Mas é o que a Bíblia diz que vai acontecer. E entre a minha mente humana limitada e entre a sabedoria divina de Deus através da Escritura, eu fico com a sabedoria divina de Deus. Eu não posso confiar em mim porque eu sou humano e falha. Mas eu confio no que a Bíblia diz porque ela se revela a mim. Ela se revela. Então, uma coisa que crente faz e gente que começa a ir para a igreja faz e que eu não discuto isso. Sabe o que é? Na minha opinião, quando fala isso, na minha opinião, chega a me dar calafrio. Porque, cara, se for na minha opinião ou na sua opinião, a gente não vai sair do lugar. Agora, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Porque a sua opinião, quem é você na fila do pão? Eu não vou discutir a opinião. Eu quero discutir assim, o que a Bíblia fala sobre isso? Ah, Renata, mas tem diferentes interpretações. Para aí, ok, vamos ver quais são as linhas teológicas, vamos pegar a Bíblia, vamos ler e vamos tentar entender. Agora, opinião, outra coisa, experiências espirituais. Eu não discuto experiências espirituais, eu não discuto. Eu vou discutir o que você viveu, o que de fato você viveu, porque eu creio que você viveu. A minha pergunta é, veio de Deus? Isso eu não sei. Porque experiências espirituais, qualquer um de nós pode ter. Qualquer um. Vai no centro espírita agora que você vai ter uma experiência espiritual. Vai no terreiro de candomblé agora que você vai ter uma experiência espiritual. Amarra não sei quantas correntes no teu pescoço e vai glorificar as imagens aí que você vai ter uma experiência espiritual.
Agora a minha questão é, veio do Deus da Bíblia essa experiência espiritual? O que que a Bíblia fala sobre isso? O que que a Bíblia revela sobre isso? Então, se a gente for discutir opiniões, experiências espirituais, sentimentos, a gente não vai sair do lugar. E eu, assim, eu acho que a vida é muito curta. Eu não sei se eu tenho mais 50 anos para frente para eu perder tempo com as minhas filosofias humanas. Tentar entender o universalismo, tentar entender Kant, tentar entender filósofos e doutrinas, etc. Eu tenho muito pouco tempo de vida para isso. Eu preciso entender o que a Bíblia fala para mim. A Bíblia. Se está na Bíblia, a gente conversa. Se não está na Bíblia, se foram traduções ou interpretações simplesmente humanas da situação, eu saio fora. Eu saio fora porque a gente não tem tempo para isso. Nosso Deus é um Deus de paz. Ele não é um Deus de confusão. Então, quando Ele dá um rumo para a sua vida, quando Ele dá um direcionamento, Ele traz paz no seu coração. Ele traz paz em tudo que você vai fazer. Às vezes a pessoa pergunta assim, Renata, como é que eu sei que isso vem de Deus? Deus está dando paz no seu coração? Está na palavra? Está na palavra? Se está confirmando na palavra, Ele trouxe paz no seu coração? Trouxe. Então, meu amigo, pode ir, acredita que vai dar certo, que Ele está contigo. Agora, Deus não traz confusão. Por exemplo meu de casa. Edilson, eu quero ir para o Canadá. Edilson, Renato, eu quero ficar no Brasil. Deus não é Deus de confusão. Eu falei assim, ok, Deus falou comigo que a gente vai. Você está querendo ficar. Vamos ver qual é o direcionamento que Deus dá. E Deus fechou todas as portas para ele. Literalmente todas as portas para ele. E fez ele entender que o direcionamento era o Canadá. Teve discussão? Teve briga? Eu peguei minhas malas e vim para o Canadá antes dele. Pelo contrário, ele veio antes de mim. Para mostrar que Deus é Deus e Deus não é um Deus de confusão. Deus é Deus de paz, Ele se revela, Ele traz paz ao nosso coração. Assim também tudo que a gente faz na igreja. Há contenda, há diferença de opiniões, é o mesmo Espírito. Se é o mesmo Espírito, Deus confirma. Já tive vários exemplos assim, muitos recentes. Eu não queria ministrar, não queria trazer a palavra. E Renato vira para mim, Renata, quem vai ministrar hoje? Eu falei, quem vai ministrar sexta-feira? Você. Nossa, eu estava com a palavra mesmo para compartilhar. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. A gente não se divide. Se há contenda, se há divisão, se há diferença de opiniões, você está orando? Porque eu acredito que o Espírito Santo toca. Ele move, ele fala com a gente. Deus, ele é tão tremendo, cara. Deus é tão tremendo, que ele te usa no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa. Ele incomoda você, ele faz assim, Renata, agora, liga, manda mensagem agora, nesse exato momento. E é naquele exato momento que é a resposta de Deus. É incrível isso, eu fico impressionada. Porque Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de tudo. Eu não sei o que está no seu coração nesse exato momento. Eu não sei o que está passando com você agora, mas o Deus que eu sirvo, Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe, de alguma forma, Ele está trabalhando em você nesse momento. Eu não sei porque eu trouxe essa palavra. Como eu falei, eu passei a semana toda lendo tantos textos e vendo tanta coisa, tantos versículos. E Deus fala, não, Renata, é essa palavra. Por quê? Eu não sei. De repente, Deus está falando com alguém aqui e eu não sei. E Ele faz. Então, gente, Deus quer se revelar a você de uma forma individual. Deus quer se revelar a mim. Abre o teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus falar, vence as barreiras espirituais e abre a Bíblia. Porque quando a pessoa fala que vai ler a Bíblia, eu vou te falar, viu? Aí que o inimigo bota 1000 empecilhos para você não ler a Bíblia. Então, vença as barreiras e leia a Bíblia, que Deus quer se revelar a você. Amém? Contigo. Amém. Senhor, obrigado, papai, pela tua palavra. Obrigado por quem tu és, obrigado por ser soberano.
salmo veio no meu coração. Ele falava que o nosso Deus, ele vive acima do céu. Ele faz tudo conforme a sua vontade. Ele faz tudo conforme a vontade dele, não conforme a nossa. Isso é ser um Deus soberano. E mesmo assim, ele pensava muito e falava assim, eu quero cair na mão desse Deus. Eu te louvo, a Deus, onde vem a minha salvação. Que nós possamos engrandecê-lo e louvar a Ele, amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és absoluto. Tudo que existe e acontece nos céus, Para aquecer do frio, tá todo mundo colidinho assim, ó. Amém, isso aí. Glória a Deus. Algum recado aí, irmão? Sexta-feira que vem, mesmo local? Mesmo horário, mesmo local? Tinha que 3 mil, então. Era mais que 3 mil. Saí de casa, tava sol.